Seja muito bem-vindo ao podcast Dali Pra Não Tomale, o podcast que a gente diz que é dar porrada pra não tomar porrada. Hoje tô aqui com o Marcos Custódio, nosso co-host. Oi pra galera aí. Prazer, pessoal. Boa. E tô aqui também com um convidado especial, um cara que fez questão aí de abrir o podcast com a gente. Gabriel Mineiro, muito obrigado pela sua participação aí, eu que cara. Agradeço, um prazer Valeu estar demais. aqui com vocês. Eu Eu fico honrado pelo convite pra gente abrir o podcast, então vamos lá, bora. Boa, boa. Bem, pra gente começar, Gabi, acho que a primeira coisa, né, quando você abre um podcast é quem que é o Gabriel, né? Acho que qual é a cadeira, né? qual que é a cadeira que o Gabriel ocupa hoje, né? E o que ele tá fazendo aí, sendo disruptivo no mercado, principalmente na área de growth. Se eu tô sendo disruptivo ou não, não sei, mas Tá o sim, meu... pô. Senão não te chamaria, pô. O meu... E essa pergunta, quem é você, muito filosófica, mas aí eu gosto de falar... Atualmente. Cara, hoje eu sou fundador de duas empresas, o GLA e o Merlin. Aí tem os nomes bonitos também, né? CEO, não sei o quê, mas na prática a gente, faz o que tem que fazer dessas duas empresas, né? O GLA é uma empresa de educação, voltada para desenvolver líderes de marketing growth de empresas de crescimento acelerado. Então a gente hoje tem uma comunidade muito grande, tem uma plataforma, tem um programa de mentoria, assim, muitas das empresas hypadas aí que a gente conhece tem alunos nela e tal. Legal. E a gente também tem o Merlin, que é o software que a gente criou em cima da necessidade desse público. Então, a gente fala que é a caixa de ferramentas mágica ali dos profissionais de marketing, growth, vendas, porque a gente quer ajudar essas pessoas a fazerem as suas coisas sem depender de desenvolvedor, de uma forma mais autônoma, mais veloz. Verdadeiro low code ali, né? O no code. No code. Tem um pouco de low code também. Tipo, se a pessoa vai ser mais avançadinha, tem espaço para ela. Mas se ela não souber nada ainda, arrastando caixinha de um jeito muito simples, ela consegue integrar, criar regra, enfim, dá pra fazer um tanto de coisa. Mas a moral da história é essa. Os dois produtos são pro mesmo público, né? A diferença é que um de educação e um é de software. Eu falo que eu tenho um LTV muito grande, porque eu trago o cara porque ele começa a aprender com a gente. E aí no meio do caminho, e aí tem toda uma lógica de confiança também, né? Ele gosta do conteúdo, confia na gente e tal. E aí, inevitavelmente, ele precisa de uma ferramenta, seja para ele, para o time dele. E aí, guess what, né? Quem tem uma ferramenta para ajudá-lo ali. Exatamente. Legal, cara. E Gabi, assim, só pra gente ter noção da proporção e dessa questão de disruptivo, cara, o que são os números hoje de usuários no Merlin, de alunos que tem dentro do GLA, até pra galera ter uma noção? O GLA ele deve ter uns 2.000 alunos hoje aí no Brasil. E o Merlin é interessante, porque hoje a gente está nos 200 clientes. Massa. A gente chegou em 100 clientes muito rápido e com 2 pessoas full time. Sim. Sem vendedor, sem nada. Quando a gente fez isso, foi um marco importante, porque a gente entendeu que a nossa primeira tese, o nome bonito, é o PLG, né? O Product Led Growth, que é o produto como esse grande responsável pelo crescimento em si. A gente queria provar essa tese. Quando a gente prova essa tese, cara, de fato, temos um produto que as pessoas entram, conseguem extrair valor e elas pagam e muitas vezes eu nem interajo com elas, converso com elas. Isso é muito bom. Só que a gente começou a achar algumas oportunidades e uma delas, inclusive, de aumento de ticket. Então, o que a gente vem fazendo a gente sacrifica um pouco velocidade de crescimento do ponto de vista de número de clientes e vai para a velocidade de crescimento do ponto de vista de receita. Legal. Ticket médio, não sei o que e tal. Então, eu começo a ter clientes muito grandes. Então, Hotmart, iFood, Bayer, tem mais uma pancada. E essas empresas, enfim, elas têm uma dinâmica comercial diferente, uma dinâmica de produto, de implementação e tudo mais. Então, a gente meio que tira um pouco o pé do crescimento em número de clientes, mas sempre olhando o crescimento de receita. O crescimento de receita é, tipo... exponencial. Cara, a gente não acha que ele é exponencial hoje. Ele é consistente, e se ele continuar desse jeito, ele tende a formar essa curva. Mas a gente é uma empresa diferente do que a gente vê no mercado, especialmente de tech, SaaS, porque a gente é bootstrap, a gente nunca levantou uma rodada de investimento.
A gente nunca investiu em mídia paga, por exemplo. Nunca investiu um centavo em anúncio para trazer cliente. Não que eu seja contra e não vá fazer, porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Agora a gente vai fazer isso. Então, o fato de a gente não ter uma queima de capital, ainda a gente não fez essa curva mais no... Mas quando você faz o relacionamento com os clientes, você não consegue abrir novas oportunidades? E aí, se você tem poucos clientes que pagam bem, eles não podem pagar 2 vezes melhor? Pode, mas o movimento que a gente fez até agora, por isso que assim, a receita ela cresce de um jeito que se ela continuar nesse ritmo, ela tende a seguir. Mas a minha mensagem principal, eu estou preocupado menos hoje com o número de clientes, porque a gente está aprendendo a fazer isso. Que é o que o mercado de SaaS e software fica muitas vezes focado. Ficava, né? Justo. E eu acho que cara, assim, a gente não sei se a gente deu sorte, ou se a gente viu alguma coisa, ou se simplesmente o universo colaborou. Conspirou para que isso aconteça, né? Mas a gente sempre teve uma visão de eficiência, que é o que o mercado está premiando hoje. A gente, sei lá, 2 anos antes, a gente já estava com esse negócio muito obcecado na cabeça. Inclusive, a gente estava assim, cara, a gente tá fazendo merda, velho, não é possível. Porque todo mundo tá indo num caminho e a gente tá indo em outro. Que massa. E aí o mercado deu essa ajustada. E aí pra gente foi ótimo. Porque aí... essa tese foi desde o começo? Desde o começo, desde o dia 0. E como foi o dia 0? Até conseguir a primeira conta expressiva? Independente da conta expressiva ou não, entre aspas, me preocupa menos. O que eu acho que tem um marco mais importante aqui, que é o seguinte. De novo, né? Pô, vou parecer que eu sou jovem esotérico, jovem místico, não é isso. Né? É isso? Mas é porque o Doug, que é meu CTO no Merlin, ele foi meu desenvolvedor na RD, no meu produto lá, no PLG da RD que eu tava criando. Daí eu fui pra Singu, ele foi empreender, cada um seguiu um caminho na vida. E aí, no fim das contas, eu tava com o GLA já no paralelo, tava na Singu ainda. E o Doug, ele empreendeu, não foi muito legal ali, não deu muito certo. E a gente continuou muito amigo. E conversa vai, conversa vem. A gente falou assim, cara, nossa experiência foi muito boa trabalhando junto, a gente ia fazer alguma coisa de novo. E aí ele falou assim, cara, eu topo. Eu falei, olha, tem uma... E a Thay, que é nossa sócia no GLA também, ela sempre foi de marketing produto também. Ela criou aquele joguinho Colheita Feliz do Orkut, lá atrás, aquele inferno, né? Todos nós já jogamos. Todo mundo. Entregou a idade dela também. Sacanagem. E aí, cara, mas ela teve o exit dessa empresa com 23, 24 anos, foi cedo, assim. E aí ela também gostava muito de produto. E a gente falou assim, eu acho que tem espaço. A gente tem um produto espanhol que chama Landbot. E a gente falou assim, cara, vamos copiar o Landbot. Aí quando a gente foi olhar direito a tese, porque a gente já usava muito, falou assim, copiar não dá, porque eles seguem uma linha que a gente não quer seguir. Eles vão para atendimento, WhatsApp também, tem um tanto de coisa que não era que eu queria seguir. Falei, cara, o meu jogo é marketing vendas, é o que eu sei fazer, é o meu mundo. Então a gente pegou sim, eu falo bem abertamente, alguns princípios dele, do Landbot ali, e falou, não, mas agora como que a gente bota isso no nosso mundo? E aí o Doug começou, falou, a gente definiu isso na quinta, no sábado a gente fez o nosso acordo. Então, como é que vai ser para cada um, o que a gente quer com essa empresa, o que a gente não quer, essa história do bootstrap ou não é, grana ou não é. Cara, a gente definiu o valor que a gente quer vender à empresa. Tipo, a gente falou assim, menos que isso aqui não faz sentido, isso aqui é um valor pra gente. Desde o início teve essa clareza. E nessa conversa vocês ainda não tinham um produto? Ou vocês já tinham começado o desenvolvimento? Nessa conversa, a gente teve a conversa de... o Landbot bem focado no mundo do marketing e vendas. Ok. Ponto. Essa era a grande definição que a gente tinha. Não tinha nem nome, inclusive. Aí, o que foi o primeiro... Alguns marcos aqui, né? Isso foi em abril. Fim de abril. Quando foi... acho que o Doug levou uns 2 meses ali... para fazer um MVPzinho, a gente começou a testar, botou uma pessoa ou outra, e aí eu anunciei pra comunidade, né, do GLA que a gente tava criando esse produto. Aí abriu o beta. Já mostra a importância também de ter um canal de educação pra venda em si no final do dia, né? Cara, essa pra mim, na verdade, assim, o que foi o meu discurso pro Doug, inclusive? Eu falei, Doug, o mais difícil a gente já tem.
Que é a audiência. Eu tenho audiência. Tem a educação. E o meu público. Que não é uma audiência muito grande. Sim. Mas é uma audiência boa, Nichada. qualificada e nichada, exatamente. Esse é o grande pulo do gato. Porque quando a gente entende isso, a gente fala assim, cara, eu não quero resolver todos os problemas do mundo. Eu só quero resolver de um grupo. E se esse grupo já gosta de mim, já confia em mim, a chance dele pelo menos me dar o benefício da dúvida e experimentar o meu produto Testar. é razoável. E aí, até eu tenho vou chegar no Marco, não esqueci não, tá? Mas aí a gente colocou esse produto na mão de várias pessoas e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que são os principais casos de uso. Então, fulano vai usar para tal coisa. Cara, se a maioria das pessoas estiverem usando o Merlin para, sei lá, para gerar mais leads, aí a gente vai posicionar o produto como um produto para geração de leads. Uhum. Beleza, fizemos isso. Só que os filhos da puta, cada um usaram pra uma coisa. Teve um que usou pra gerar lead, teve outro que usou pra não sei o que, outro pra não sei o que, outro pra não sei o que, não sei o que. Começou a Aí eu falei, apontou pô, várias dores ali não me dentro. ajudou nada, né? Aí, beleza, vamos entrevistar o usuário, conversa. Aí a gente sacou. Eu não tava ajudando essas pessoas a gerar lead. Ou a pré-qualificar o lead, que a gente tem um caso de uso bem assim. Ou para criar uma calculadora, um diagnóstico. Dá para fazer isso tudo com o Merlin, mas o que todas essas pessoas tinham em comum? Quando a gente entrevistou e para entender a raiz do problema era o quê? Eles não queriam depender de um desenvolvedor para fazer suas coisas no dia a dia. Não importa se era para gerar lead, pré-qualificar lead, integrar a calculadora. O problema era o mesmo. Que era, cara, eu quero ser capaz de fazer sozinho um negócio, ou seja, autonomia, para ter velocidade. Para eu ter meus resultados. Se eu fico dependendo dos outros e, pô, a área de vendas e de marketing, tipo... Consomem muito. Não, e o time de tecnologia não tá nem aí Não pra consegue gente. acompanhar, talvez, Não, as porque- solicitações. Porque ele tá preocupado com outras paradas. E sabe o que eu acho? Eu acho que eles estão certos mesmo. Hoje, tendo uma empresa de produto, de software e tal, cara, o time de tecnologia tem que estar preocupado em fazer Com produto. software, com Então, desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né? VTEX era muito assim. 80% é isso. era pesquisa Mas e tem que desenvolvimento. ser, cara, porque é aí que sem isso você não tem o produto para vender. Entendeu? Só que ao mesmo tempo você também precisa de alguma ajuda no seu processo, no seu fluxo e tal. Cara, aí a gente criou uma tese de uma persona que é o que eu acho que foi o nosso grande mérito até agora, que é... Não, tem vários méritos, mas esse é um grande mérito. Que a gente falou que a nossa persona é o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender do dev para fazer seus testes e colocar coisa no ar. Quando eu falei isso publicamente a primeira vez, foi num evento, porra, a galera tirava foto do slide, falou, pô, esse sou eu, papá. E aí a gente começou a instituir a palavra da gambiarra. E aí as pessoas, algumas vezes falaram pra mim, pô, Miriam, mas tem que tomar cuidado, cara, porque gambiarra é um termo meio pejorativo. Aí eu Forte, falei, né? Eu falei, pra quem não faz a gambiarra. Porque Pra quem não assume, né? quem faz a gambiarra tem orgulho da gambiarra. Porra. Mas tem um termo, assim, mais polido pra gambiarra, solução de contorno. Não, então, tem várias outras. Pode Mas ser não, o gato mas também, não é né? marqueteiro, pô. Não, é. então, tem Não é um soluções alternativas semidefinitivas, por exemplo. Tem várias Muito coisas. boa também. Só que no fim, cara, a gente criou todo o nosso universo em cima da gambiarra. Então a gente tem o Gambicast, o podcast de gambiarra. Pode crer. Tem a Gambi News, tem o Gambi Day, que é o dia da gambiarra, que é o evento online. E agora a gente tem a Gambi Academy, que é a nossa escola de Technocode AI para profissionais de marketing, growth e vendas. Uma escola de gambiarra, pô. Escola de gambiarra, exatamente. Então, Massa. assim, no fim, a gente fez isso e aí, falando dos marcos, né? Quando a gente lançou, a gente já tinha vários clientes em beta, então a gente teve Que foi os clientes do GLA, da comunidade. muito do GLA. E aí, assim, aí a gente... Tu acha que foi isso que deu a primeira rampagem ali dos 6 usuários? Não acho, eu tenho certeza. Tá, é bem justo. diferente, Não, hoje, assim, cara, dos nossos 200 clientes, pelo menos uns 70%, 80% Que legal. vieram... Da educação. Que é de meio difícil, porque não necessariamente eles são meus alunos do GLA, mas eles vieram por causa do trabalho que eu faço no GLA de educação. Massa. Então, talvez o cara não é meu aluno do GLA, mas ele acompanha meu podcast, ele acompanha algum conteúdo XYZ e tal, e aí isso fez com que ele ou conhecesse o Merlin, ou
tivesse contato com alguma coisa, ou por causa disso ele viu o Gambi Day. O Gambi Day é um evento online, né, gratuito de um dia, esse ano foi 2 dias. Enfim, então tem várias formas dele chegar, mas inevitavelmente foi através da minha presença, né, como conteúdo e tudo mais, ou seja em eventos ou do meu próprio conteúdo do GLA. E agora o Merlin está seguindo um caminho que dependa menos de mim, do ponto de vista de geração de demanda. Vire mais uma empresa que ande com as próprias pernas. Vou sair do caminho aqui um pouco. O Marcos é da tecnologia, né? Então, 2 caras aí meio tech. Bem, o Mineiro já disse que ele é gambiarreiro e o Marcos ele é TI na veia, né? Então, entrou muito aí nessa parte de desenvolvimento e é legal. A dor que você trouxe da solução de, cara, lá no Merlin, de fato, a gente cria diagnóstico, cria formulário em si inteligente. A gente tem até um workshop que vocês fazem algumas vezes que eu participei, sei lá, em 3 horas tu integra o negócio com o ChatGPT. Não, foi 3 horas uma ferramenta pronta, né? De workshop, Então, legal ver várias dores assim. Mas, cara, tu trouxe um ponto aqui que eu queria explorar um pouco mais pra nossa audiência, né? Que, cara, é dar para não tomar, ele dar porrada e vender, que é o ponto da comunidade. Né? Você trouxe do nicho. A gente vai voltar aqui depois em reter cliente versus novos clientes e crescimento. Mas eu queria explorar um pouquinho esse ponto da comunidade. Como criar uma comunidade, cara? Tá. Ou como começou? Eu vou responder Porque as todo duas. negócio pode ter uma comunidade. Se deve ou não, eu não sei, mas pode. Aí eu vou explicar os princípios de comunidade, aí as pessoas chegam à conclusão que elas... Filosofia. Se elas... Tal. Não, o que aconteceu? O GLA começa como um programa de mentoria. Eu trazia líderes em turmas pequenas, Seu conhecimento ticket alto, corporativo. E ajudava essas pessoas. Beleza. O que eu fazia? Por uma mera questão de preguiça. Eu ia ter nas turmas e eu juntava todo mundo num grupo de WhatsApp. Para que eu comunicasse uma vez só para todo mundo, para que eu organizava conversas com gente do mercado, eu mandava anúncio lá, beleza. Então, e este grupo de ex-alunos começava a se ajudar. E aí teve um cara, o Tom, que um dia ele deu um feedback para mim, pra Thay. Ele falou assim, cara, ele foi nosso aluno, falou assim, olha, cara, a mentoria foi muito legal, foi muito bom, só que vocês, quando vocês venderam a mentoria, vocês não venderam a melhor parte. Que é esse grupo aqui que vocês montaram. Que é um tanto de gente foda, de empresa foda. E ele falou assim, cara, a mentoria acabou 6 meses. Eu continuo todo santo dia aprendendo alguma coisa aqui. E vocês não venderam isso. Então, foi um toque pra gente, capitalize mais esse ativo aqui que vocês têm. Beleza. Aí a gente decidiu fazer o GLA, a plataforma, né? Cursos online, não sei o que e tal. Você vai, curso online é uma merda. Ou curso online sozinho. E eu sou um vendedor de curso online, então eu tenho lugar de fala. Mas por que é uma merda? Não o curso é uma merda. O curso é bom, gasta maior energia pra fazer a porra do negócio. Mas onde que é o problema? No começo, meio e fim. O problema é que as pessoas não assistem curso online. Também. A taxa de completude no curso online é tipo 5%. Sim. Então é muito baixo. E aí eu fui e falei assim, cara, beleza, mas se eu for fazer alguma coisa de aprendizagem online, eu quero que as pessoas aprendam de verdade. Daí a gente foi fazer um trabalho para entender o que eram as melhores práticas de aprendizagem online. Uma das coisas era comunidade. Aí eu falei, então vamos... E aí, por coincidência, era um negócio que eu já tinha ali, né? Sim. De um jeito ou de outro. E aí a gente foi estudar, de fato, criação de comunidade. Então, o que nasceu primeiro orgânico, depois foi feito de uma forma extremamente deliberada. E a gente vai no aspecto mais antropológico da coisa. Porque comunidades, apesar de a gente estar falando agora, existe desde que o mundo é mundo. E aí a gente entende que existem alguns princípios para as comunidades se formarem. O primeiro delas, a primeira grande característica da comunidade é a cultura própria. E essa cultura própria, ela nasce de uma coisa, que é as pessoas se juntam em torno de um grande objetivo. Então todo mundo que faz parte de uma comunidade tem um mesmo objetivo em comum. Você pode falar da comunidade do GLA, que tem um objetivo, né, de aprendizagem, de prosperidade, empregabilidade, desenvolvimento, tudo nesse tom aqui. Mas você pode pensar em comunidades religiosas, seja uma religião, você pode pensar numa maçonaria, você pode pensar na comunidade que é a galera do futebol de quarta-feira. Todas as comunidades são construídas em torno de um objetivo em comum. O do futebol pode ser
liberar a cabeça da treta do dia a dia. Tanto é que o futebol é o que menos importa. Importa mais é a resenha da galera. Cerveja a cerveja e churrasco. Massa Então, pensar desse modo, que realmente sim. né? Quando você aí você tem a maçonaria, é uma coisa. Quando você tem uma comunidade judaica, por exemplo, todas elas compartilham de um grande objetivo em comum. Claro que todo mundo pode ter seus detalhes, mas a essência da comunidade elas têm que estar alinhadas a um grande objetivo. Essa é o primeiro passo. Daí a cultura própria começa a nascer, porque geralmente comunidades também têm lideranças fortes. Porque uma liderança forte é quem reforça a história da cultura. Então, geralmente as comunidades seguem características do líder. Então, por exemplo, se você tem a comunidade de futebol, se é uma galera mais, sei lá... Bebe muito, sei lá. Exato. A galera que... Se é uma galera que valoriza mais o goró do que o futebol, você tende a afastar os caras que querem jogar muito profissionalmente, entendeu? Fala assim, porra, velho, me ajuda aí, entendeu? Ou, por exemplo, esse cara leva muito a sério e acaba machucando os outros. Ele não é bem-vindo ali, porque ali não é o espaço para o profissional, é o espaço para having fun. Enquanto, do outro lado, você pode ter o grupo de profissionais que treina muito sério. E ali vai ser valorizado outras coisas. Sim, né? os caras não vão beber porque, vai ficar mal no outro dia. Exato. É esporte. E não tem certo e errado, mas é a regra, justo. né? E essa cultura própria acaba expulsando ou atraindo as pessoas que compartilham daquele negócio. Legal. Aí você tem a segunda coisa, que é o senso de pertencimento. E o senso de pertencimento ele é criado como consequência disso aqui, mas você começa a ter símbolos e artefatos, por exemplo. Então, são as piadas internas, são as figurinhas... são os artefatos, por exemplo, qualquer linha religiosa, você vai ver que existem artefatos e símbolos próprios. E aí pode parecer que a gente está falando só da cruz e da vestimenta do padre, mas a gente também está falando do jeito que a galera da maçonaria se cumprimenta, e a gente está falando da figurinha do grupo de WhatsApp, que é o dia que o Lincoln foi lá e caiu, aí a gente tirou foto dele caído, e aquela piada interna só entende quem tá naquele grupo. Comunidade. E isso gera um senso de pertencimento, artefatos, símbolos, as piadas, barará. Beleza. Aí a gente entra na terceira coisa de comunidade, são as regras formais e não formais, que é um pouco dessa cultura própria, né? E isso também, comunidades que não têm essas regras fortes, elas tendem a morrer. Por quê? Porque elas começam a permitir gente que não faz parte desse meio. Exato, que desrespeita a cultura, né? E por fim, você tem a prosperidade individual e coletiva. Então toda comunidade, as pessoas entendem que elas vão prosperar individualmente e elas vão prosperar no grupo. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente ganhar dinheiro, mas assim... Vai agregar valor de algum modo. O conhecimento que vai ganhar com base nos colegas, né? E até, por exemplo, você tem seu grupo de futebol. E eu tô sempre usando o grupo de futebol porque a gente traz esse tom da informalidade e ainda assim respeita todas as regras. Não regras, né? Os princípios aqui. Então, por exemplo, tem o seu grupo de futebol. Ou o meu do jiu-jitsu, ou do... Tanto faz. Ou do kart, ou do... Tá. Cara, tem um cara lá que é mecânico. Seu carro estragou, você vai em quem? Ou no mínimo você vai pedir indicação pra quem? Pro grupo. Então você começa a ter o grupo se ajudando. E aí, por exemplo, você pode ter algumas comunidades religiosas têm as ações de momentos ali que eles vamos parar cuidar todo de mundo. isso, exatamente. Porque tá todo mundo entendendo que vai doar o seu tempo em prol da prosperidade coletiva, seja da própria comunidade onde eles vivem, da região onde eles moram, ou a própria maçonaria, por exemplo, tem muito forte essa história. É o que dizem, né? É o que dizem, né? Mas aí é outra coisa da comunidade, né? Que até quem tá de fora da comunidade Isso, fica assim, acaba é o que dizem lá, né? Pensando que pode ser real. O GLA, como é que é? Mas assim, É, eu conheço um pessoas mistério. que eram maçons e tal. E de fato, eles têm uma parada de. Qual que é o termo, gente?
Cara, companheirismo, né? De irmandade. De irmandade, mas eu até tô indo pro outro lado. De doação. De... Fugiu a palavra. Tudo bem. Mas é isso. Então, quando a gente entende isso aqui, o que acontece lá no GLA? Aí tem várias formas de você arrumar a casa para isso. Mas, por exemplo, quando chega alguém e alguém está com uma dúvida no trabalho e manda lá, e alguém ajuda, você tem as duas coisas acontecendo. A sua prosperidade individual, porque você foi ajudado, você tal. E quem está ajudando também sente que está contribuindo para a comunidade. Sim. Cara, isso... Tipo, essas são as 4 grandes coisas. A cultura própria, o senso de pertencimento, as regras formais e não formais e a prosperidade individual e coletiva. E aí tu trouxe um negócio aqui no início, na hora que eu fiz a pergunta, que é nem todo negócio, então, deve tentar fazer uma comunidade. É que eu não sou a favor de regras... Regras escritas na pedra. Mas por que um negócio não faria uma comunidade, então? Melhorando assim a pergunta, né? Não, porque talvez tenha outras oportunidades mais imediatas, maiores, mais latentes e tal. É que assim... Mas existe um jogo de longo prazo aí, né? Não, existe, mas é que o meu papel aqui, por estar nesse mundo do growth aqui, existem muitas fórmulas prontas. E o meu jogo, o que eu acredito é que existe um jogo... das alavancas, onde você bota uma quantidade de energia e colhe muito mais, e que você deve botar energia naquilo que tem maior potencial de alavancagem naquele momento. Exatamente. Então, a gente pode interpretar isso de várias formas. Você pode me fazer a pergunta: você entende que comunidade é uma boa estratégia para crescimento? A minha resposta é sim. Independente do negócio. Sim. Talvez não no momento. Aí vamos lá. Aí a segunda pergunta é: você entende que todos os negócios podem se beneficiar de comunidade? Talvez sim, é bem provável que sim. Se quebrar a cabeça, dá pra achar um jeito. Você entende que todo mundo deve parar o que tá fazendo agora para se preocupar com... Não, aí eu acho que não. Por quê? Ótimo. Cara, porque talvez tenha oportunidades maiores, mais mesa. latentes na mesa. E aí vai aproveitar essa. Boa. Agora, de fato, existem coisas, como conteúdo comunidade, por exemplo, que você cria ativos maiores de longo prazo, você cria barreiras de entrada, competitividade, nível de competitividade mais alto. Mercado. E tudo isso é bom. Mas ainda assim, talvez a sua maior alavanca hoje esteja em, cara, treinar melhor seu vendedor. Boa. Entendeu? É isso. Como identificar essas boas alavancas? Aí você assina o... Não, assim, claro. Eu sei que não vai dar pra fazer aqui no nosso papo, mas num resumo, né? Não, resumo. Eu tenho um framework pra isso. O framework, ele se baseia em... Isso, boa, framework. Em a gente fazer... Ele começa em a gente fazer boas análises. Assim, a essência é essa. Aí eu posso detalhar o que são essas boas análises. Mas eu falo que a gente tem... depois de olhar um tanto de empresa, eu entendi que, apesar das empresas serem muito diferentes, geralmente existe um padrão de problema e uma hierarquia de problemas. Ou seja, dependendo do problema que você tem, ele tem mais impacto do que outro problema. E aí eu criei um framework para isso, que eu chamo Mapa das Alavancas. O que é o Mapa das Alavancas? Basicamente é o seguinte. Esse está disponível gratuito, está disponível, né? Também gratuito, tem aulas e tal. Aqui vai ser um jabá atrás Tem que ter, pô. Não, mas de fato tem uma aula inteira sobre esse negócio. Qual que é o esquema? Eu organizei uma pirâmide, né? Então pensa um triângulozinho lá, onde a base da pirâmide eu falo que é o modelo de negócios e unit economics, né? Os números base ali do seu negócio. Que aí, só pra perguntar e puxar, entra um pouco também até desse que a gente falou lá no começo de crescimento versus expansão de receita. Um pouco do modelo de negócio. Isso, exato. Por exemplo, o que eu quero dizer aqui? Se você tem algum problema ou alguma fragilidade aqui... eu vou falar os 4 e eu explico cada um, vai ser melhor. Então, primeiro é modelo de negócio e unit economics, depois é seu posicionamento, depois são os canais e depois são pequenas otimizações. Beleza. Por que tem essa ordem? Porque se eu tenho um modelo de negócio fraco, frágil, ruim, pensa que eu vendo um negócio a R$150 por mês, eu tenho um time de vendas, eu tenho que investir em ads... Não tem margem para trabalhar, não sobra dinheiro, né? Se eu tenho um modelo ruim, não tem canal que resolva esse pepino. Então a gente primeiro precisa resolver problemas básicos. Exatamente. A grande conta fecha ou não fecha. O que a gente vai analisar aqui? Meu ticket,
meu modelo de venda, quanto custa, minha retenção. E aí entra exatamente no ponto que você falou. Eu vi que o Merlin tava legal, mas tinha uma oportunidade de aumento de ticket. Não precisava ficar Tava crescendo. indo, mas eu ia ter que, tipo assim, eu ia ter que remar muito por causa de ticket pequeno. Então, porque se eu tenho Tu ia ticket gastar pequeno, mais nos canais lá. eu preciso de muita gente, né? Muito cliente. Mas se eu não tenho grana, como que eu vou gerar tanto crescimento rápido? Aí a gente, se a gente melhorar o ticket aqui, eu consigo financiar minha própria operação com menos clientes e tal. Então a lógica foi essa. Quando você acerta a base aqui, a gente vai para outro ponto, que isso é do posicionamento. Cara, como que eu sou percebido, como que eu me vendo e tudo mais. Então, vamos supor, eu quero me vender, eu entendi que meu modelo aqui eu vou cobrar o dobro do mercado, um ticket super alto. Beleza. Do ponto de vista matemático, como modelo de negócio, é ótimo, parar de pé. Agora, eu consigo vender meu produto, meu serviço nesse ticket? E o que eu preciso ter do ponto de vista de posicionamento, respeito, autoridade, credibilidade, para que eu consiga vender naquele preço que eu estabeleci que seria um preço bom. Então, hoje se eu tenho... Fala. Vou te questionando assim para ir pegando mais a fundo. O posicionamento, ele tá envolvido com o produto também, que é o que a gente tá falando aqui com o Marcos, por exemplo, função do produto... ou você acha que é mais marketing brand em si? Não, tem um produto, porque no fim do dia... vou dar um exemplo do GLA. O nosso programa de lideranças, de desenvolvimento de lideranças, custa R$25 mil para 2 pessoas participarem. São 4 meses de programa, um mês intenso, depois tem alguns encontros. Beleza. Se eu não tenho um bom produto que entrega esse valor para o líder de verdade, se eu não consigo passar para o mercado, se o meu produto não atende uma dor que justifica a empresa pagar R$25 mil, ela não vai pagar. Ou talvez ela até pague, se o meu marketing for muito bom. Mas eu tendo a ser uma fraude, então mais cedo ou mais tarde a casa cai. O LTV, a indicação, todos os outros canais então, o produto ele tá dentro dessa história, né? Beleza. Desse posicionamento. Desse posicionamento. E aqui, por exemplo, beleza. Então vamos supor, eu desenhei que eu quero ter um produto mais premium, com ticket tal, por causa disso. É um bom modelo de negócio para mim, é um bom modelo. E como que eu preciso então me vender, me posicionar para que eu consiga vender aquele negócio? Beleza, arrumei isso aqui. Você concorda que se eu tiver um posicionamento bosta, bem mal-menos, porco, eu não vou conseguir vender um negócio de R$25 mil, né? Então, eu preciso equilibrar essas coisas, tá bom. Depois, agora que eu defini isso aqui, para quem que eu vou vender, como que eu vou posicionar, que canal que eu vou usar? E aí, comunidade é um canal. Por isso que acho que tem muitas coisas outras coisas que você acertar. pode priorizar que talvez Antes da comunidade. que talvez não envolva necessariamente grana, porque o Isso, canal exato, não necessariamente envolva grana financeira, por exemplo, igual você falou do ads que tu não usa hoje. Mas, né, que você pode priorizar nisso tudo. E por fim... Então, e por fim são as otimizações. Então, depois que você tem um canal estabelecido, um ou mais, você otimiza o canal, você otimiza a landing page, você otimiza o anúncio, você otimiza um tanto de coisa. Mas você concorda que eu vou ficar otimizando anúncio se eu nem acertei ainda um preço legal, entendeu? Eu acho que o grande problema... Por isso que a minha resposta da comunidade é agora? Não sei. Por quê? Porque se você tem problemas... porque eu fui mais ter a mentoria do meu negócio, né, velho? Então. Mas se você... Então, eu falo que eu criei o meu podcast para fazer as perguntas que eu queria fazer. Boa, é isso mesmo. Se os outros vão aproveitar disso, é ótimo. Todo mundo ganha. É isso aí. Mas então, na prática se o meu negócio tem um bom modelo de negócio, ele para de pé. Se eu construir esse posicionamento aqui... Aí eu vou pro próximo passo. E a comunidade pode ajudar. A comunidade também pode ajudar no próprio posicionamento. Por quê? Se eu tenho uma comunidade só de gente muito incrível, eu sou incrível. Eu passo essa mensagem para as pessoas. Então, o tempo inteiro, assim, apesar de eu ter separado, essas coisas andam juntas. Sim. Porque o seu preço faz parte de posicionamento. E quando que você acredita que você acertou em um canal?
Não, Porque esse canal, ele pode... Eu acredito como que as pessoas podem identificar se elas acertaram. Faz aí, Marcos, a pergunta. Bom, eu tenho uma Traduz pergunta aí. totalmente diferente, tá? Que eu queria colocar aqui no assunto, porque você fala bastante de GLA. GLA é o programa de educação, posso entender assim. Uhum. E o SaaS? Onde que ele entra? Porque eu vi que você tem um SaaS, certo? E você falou bastante sobre o GLA. Onde que o SaaS entra? Então, é o que eu falo, assim, o Merlin, ele nasce de uma dor que eu identifiquei na educação. E, que é o melhor jeito de construir um SaaS. Exato, que é em cima de uma dor. E ele cresce exatamente porque eu usei o que eu tinha como canal para ir puxar a gente pro outro lado. Então, eu uso o GLA desde o início para poder explorar as dores das pessoas, entender bem, melhorar o produto. Gerar backlog para poder melhorar o produto. Também. É porque eu acho que... Porque eu tenho uma pergunta que eu queria fazer assim, ó. Um depende do outro. Talvez entendeu? mais direta. Assim, até pra vocês entenderem, depende... são dois CNPJs diferentes, duas empresas diferentes, sociedades diferentes, que têm sócios em comum. E que a gente entende que um se beneficia do outro. Então, exato. Meio que, não é que troca carteira, mas, cara, o cara dificilmente vai conseguir explorar talvez tudo que tenha no Merlin sem ter uma educação para explorar tudo que tem lá. Então, eu posso entender que o SaaS ele é secundário? Não, é outra empresa. Outra empresa. É outra empresa. Inclusive... Mas ele se vende sozinho, sem a educação? Da maneira com que ele se vende hoje? É isso que eu quero perguntar, porque a gente tem experiência com SaaS e amigos que têm SaaS. E o relato é muito próximo de todos eles, assim, ó. SaaS é um sonho. Não é tão simples de vender. A gente que vende, por exemplo, o Zorro, a gente tem uma grande marca por trás, tem muito dinheiro envolvido ali para melhorar o produto, o marketing, e a gente se aproveita disso. Só que quando você vai desenvolver o seu SaaS, você consegue vender ele sozinho ou você precisa de educação, você precisa de uma comunidade para você fazer essas vendas? Não, é que quanto mais novo é o produto e o conceito, mais você precisa educar as pessoas. Senão elas não entendem nem para que elas precisam daquilo, que transformação elas podem esperar daquilo. Quando a RD começa a falar de inbound 2010, ninguém nem fazia a menor ideia do que é esse negócio. Então você precisa vir... E hoje é meio comum. Né? Com essa camada para criar um processo da jornada de compra mesmo. Para lá atrás o cara começar a entender que ele pode se beneficiar daquele negócio. Então, essa assim, não é obrigatório. Por exemplo, eu acho que CRM hoje, você não precisa criar conteúdo. O conceito de CRM... já está muito bem definido. Está definido, sim. Mas, aí, por exemplo, agora a gente começa a ter uma nova onda de CRM com social selling, por exemplo. Ou CRMs nichados, né? Isso, nichado. Só para imobiliária, só para isso. Aí o que você começa? Você precisa ainda ter esse efeito, nem que seja, por exemplo, você vou pegar o nichado imobiliário. Quando você tem um discurso genérico de CRM, talvez ajude o cara. Agora, quando você chega com um discurso mais especializado, ele fala assim, esse é para mim. Porque senão você exige um esforço do lado do cara que talvez ele não está disposto a fazer, né? No nosso caso, o cara que foi o Kip, eu acho que ele foi o CMO da HubSpot uma época, ele falou assim, SaaS, de um modo geral, é uma galera que gasta muita energia no produto e muito pouca energia na distribuição desse produto. Então, a galera que é mais o produteiro do que o marqueteiro, né? O que isso significa? Significa que é difícil vender SaaS porque o SaaS ele nasce só com viés de produto, ele não nasce com o viés de dor, da distribuição, de chegar em muita gente e tal. A gente, desde o início, se preocupou com as duas coisas, que é... Só que como que eu usei... O que eu usei para distribuir primeiro? O que eu já tinha de ativo. Agora, a gente começou... Bom, ontem, uma estratégia nova para que o próprio Merlin não dependa do GLA, vai continuar aproveitando aqui, porque eu não sou bobo, né? Mas vai continuar aproveitando, mas não dependa para que ele crie seus canais próprios. E aqui tem vários canais. Sim. Você pode trabalhar
um canal de parceiros, como Sim. por exemplo o caso do Zorro. Você pode trabalhar... não é o que a gente vai fazer agora. Você pode trabalhar... No nosso caso é educação, cara. Porque a gente sabe fazer esse jogo. E eu acho que o que veio do Gabi, diferente de quem começa no mercado SaaS e cria o software, igual ele disse, foca no produto, é que a ideia do produto veio da educação. Então meio que veio da maturidade da galera aqui, que é igual ele falou, cara, fiz um produto com várias coisas, cada um queria uma coisa. E no final do dia a dor real era não depender do dev. E aí acho que isso deu talvez uma vantagem competitiva, algo assim, pra conseguir achar mais rápido. É que eu acho que ajudou. Não, 100% ajudou. Mas o que eu acho que foi vantagem competitiva mesmo foi pra botar gente pra usar e ter os clientes. E Ter o MVP rodar rápido. Porque isso aqui, assim, essas conversas mais filosóficas, você ainda consegue abordar a gente, puxar a gente e tudo mais. Agora, usar seu produto quando o produto ainda não tá legal, Sim. você precisa já ter uma boa vontade das pessoas ali. E não tava legal, entendeu? Hoje ele é legal. Tem muita coisa pra melhorar, mas é legal. Antes nem legal era. Mas beleza. Então, assim, hoje, se você me perguntar, a educação, pra gente tem uma grande alavancagem em educação. Por quê? Eu tô vendendo... O que eu tô tentando ensinar pro mercado é... Os marqueteiros, vendedores, growtheiros da vida precisam estar familiarizados com tecnologia. Ponto. Mas você não precisa virar programador. Você pode aprender o no-code, a AI. Então eu falo assim, olha, você precisa desse conhecimento, eu posso te ajudar com esse conhecimento e olha, tem uma ferramenta aqui, coincidência, que te ajuda a executar isso que você acabou de aprender. Só que eu não preciso nem esconder isso. Tipo assim, eu tenho a Gambi Academy é isso. É a escola do Merlin. Pronto. Da hora. Só que você não é uma escola de Merlin. Não é que você vai lá só para aprender Merlin. E aqui eu acho que é um erro dessas iniciativas de educação das empresas. Cara, ninguém quer aprender Merlin. Tá aqui o software, clica aqui, faz isso. Não, ou então curso completo de Merlin. Mas tipo... Foda-se. Ninguém quer saber isso. Mas aí, um outro ponto. Merlin, não. Mas Salesforce. As pessoas pagam para se certificar. Microsoft. Mas 1 milhão, caralho. Não, é gente pra caralho. Não. É uma empresa, mas assim... Mas por que existe isso? Porque já existe um ecossistema que muito exige forte. esse profissional. Mas ela despejou 50 bilhões de dólares para acontecer isso aqui. Talvez a Zorro tenha um pouco, talvez o outro tenha um pouco. Não, todos os fabricantes famosos, pode ter certeza que eles têm um programa de certificação. Sim, mas... Toshiba, Dell, Não, tudo bem, mas HP. quantos bilhões não foram investidos nisso, entendeu? Muito. E quantos Porra. usuários não tem... Isso, Não, esses caras hoje. existe demanda pra parada. Não existe a demanda de Merlin. Neste momento. Nesse momento, não. Exato, daqui a 5 anos, Mas- talvez seja igual em balde. Mas o que eu quero... O que eu quero, velho? Se eu colocar na cabeça das pessoas que ela, sendo do marketing, de growth, vendas, ela precisa saber de tecnologia, ela precisa melhorar os processos dela, ela precisa... E que ela não precisa programar para isso. Tem como ela usar o no-code, ela usar um make para integrar, ela usar um OpenAI junto para fazer um bem bolado ali, barará. Fazer a gambiarra. Isso, exatamente, para fazer a gambiarra. Se eu ensino as pessoas isso, se entra na cabeça delas isso, e ela passa nesse processo educacional comigo, uma das coisas que ela vai aprender é o Merlin. E aí sim, o que a gente mais vê como resposta ali? O cara fala assim, nossa, dá pra fazer isso. Nossa, dá pra fazer isso com o Merlin. Nossa, dá pra fazer isso com o Merlin OpenAI. Puta, um exemplo clássico que a gente tem é pré-vendas, por exemplo. Nem é pré-vendas, é pré-qualificar o lead pra eu não perder tempo com o lead ruim. Então, eu boto o Merlin lá, eu faço meia dúzia de perguntas. Dentro do Merlin tem um modelinho de lead scoring que você pode configurar. E você só manda pro seu CRM, pro Zorro ou qualquer outro CRM, se for um lead bom. Quando o cara entendeu isso, ele falou assim, caramba, eu posso construir isso arrastando meia dúzia de caixinha e o cara caindo direto. Assim, eu não preciso ir numa landing page, Isso, não. configurar um formulário. Não pedir o aí eu vou cara. criar a regra depois do formulário, qual pontuação vai isso. Sim. Não, ou pior ainda, por exemplo,
que os formulários, eles são estáticos, né? Eles são um problema. Que é o seguinte, tem caras que você tem as exceções. Então, tipo, via de regra, tal cara não é bom. Porém, se tal cara, sei lá, tem uma posição tal, um cargo tal, esse cargo não é bom, mas se esse cargo tiver combinado com isso, é bom. Então, o que você pode fazer, no caso do Merlin? Quando o cara entende isso, e ele fala assim, pô, então se o cara me respondeu um tamanho de empresa que não é ideal. Se ele responde o ideal, bala, vai falar com o vendedor, show de bola. Se ele respondeu que não é o ideal, o que é o caminho hoje? Ou eu perco esse lead, ou eu mando o vendedor e a maioria o vendedor fica puto. Sim. Eu posso fazer mais 2 perguntas pra ele. Eu não preciso fazer essas 2 perguntas pra todo mundo. Eu faço 2 perguntas pra ele. Só pro cara que respondeu aquilo. E se nessas 2 perguntas ele se prova que ele é a exceção e não a regra, aí eu mando pro CRM. Quando, por exemplo, a pessoa tá brincando de merda e ela entende que ela consegue fazer exatamente isso tudo que eu expliquei em 25 segundos se ela tiver com preguiça, que é arrastando meia dúzia de caixinha. Todo mundo tem? Aí ela, entendi. Então, o meu papel educacional é isso, cara, quando eu expliquei, e é foda, porque o meu trabalho não quer tirar emprego de ninguém, mas eu também tô prezando por eficiência. Eu expliquei isso pra uma pessoa de vendas, uma gestora de vendas, na hora ela falou assim, então, tipo, eu consigo entregar o mesmo tanto com metade dos meus SDRs. Falei, é provável que sim. Porque se você tá usando, se você tem muita gente, porque você tá chegando muita gente ruim, e aí você usa espaço disso, né, do seu SDR ou do vendedor, tanto faz, você tem um nível de eficiência baixo, você precisa aumentar a gente. Se você coloca isso aqui, a pessoa, puta, entendi. Então, tipo, o processo ela nem abriu o software. Ela entendeu a essência de que ela consegue ir lá arrastar as coisas. Pronto. Por isso que no meu caso, como eu estou vendendo um conceito novo, que é que tecnologia precisa fazer parte do mundo do cara de vendas e do cara de marketing, alguém vai precisar fazer esse trabalho. E aí entra a educação, que hoje é um canal, e eu voltaria, só fazer essa aqui para não perder o ponto do canal, eu voltaria àquela pergunta lá que eu tentei fazer. O que é um canal validado? De conceito ou pra ti? Cara, eu gosto muito de pensar na tração, né? Tipo, em cheiro do negócio. Então, se eu coloco... Olha só. A gente vai começar a fazer um trabalho de LinkedIn agora, muito forte, lá no Merlin. Aí assim, ó, por que a escolha? Porque o meu ponto de perguntar do canal é só pra entender assim, cara, tá na hora de ir pra colocar energia numa comunidade? Ou tá na hora ainda de melhorar mais minha prospecção ativa, que funciona? Se já tem um canal que funciona, eu daria double down no que funciona até você entender que você tá entrando numa... Tá começando a ficar meio estável. Você tá botando mais energia e o negócio não vai mais. Um exemplo tosco. Você pega um vendedor horroroso e você gasta, cara, meia tarde de treinamento, playbook e tal, esse cara já ganha 30% de performance logo de cara. Se ele era muito ruim, não é que ele é uma pessoa ruim, né? Tipo, era não treinado, vamos chamar assim. Por quê? Logo no início tem esse ganho. Sim, você é zero. Você é zero, exato. Cara, chega um ponto que pra você ter os mesmos 10% de melhoria, você vai ter que desenvolver muito mais, treinar muito mais. Então você tá chegando nesse ponto de saturação, né? Num bonito inglês é diminishing returns. Quando você começa a ter rendimentos decrescentes, seria o termo mais bonito. Justo. Então, você extraiu muito resultado do canal, só que agora você está tentando botar muito mais energia e já não tá extraindo tanto. Não está extraindo mais. Geralmente esse é o ponto que você tem que ir para a próxima. Então, essa é uma coisa a pensar. Mas aí, voltando ao canal. O motivo da escolha do canal, eu acho que tem várias coisas. Tem a ver com esse posicionamento, tem a ver com onde que seu público tá, o tipo de coisa. E fizemos a nossa matemática lá, o LinkedIn... eu acho que faz sentido para vocês, até pelos profissionais da área. Pá. Aí eu fiz um teste ontem. Ontem ou hoje? Ontem. Teve uma menina que postou que participou dos nossos workshops. E ela... gostando, né? Participei do workshop no Code, blá, blá, legal, tal. E eu falei assim, vou fazer um teste. Eu compartilhei no LinkedIn e só escrevi assim, legal, não sei o quê, esses nossos workshops são legais por causa disso.
Se você quiser saber mais do workshop, me chama na DM. E já tinha 5 pessoas. Não. Chamaram. Esse é um cheiro. Se essa pessoa ainda vai converter, não sei o que, tal. Porque a ideia é levar ela pro workshop. Em um workshop, tipo, se ela assinar a Gambiarra Academy, ela pode assistir todos. Mas eu uso um workshop como essa aceleração, essa isca, e eu vejo se fecha. Cara, eu fiz isso só compartilhando um conteúdo que alguém fez e já veio coisa. Tem cheiro aqui, não tem? Então vale eu botar mais um pouco de energia. Pô, aí eu tô há 3 meses, 6 meses. Eu até consigo isso, a pessoa vai pro workshop e ninguém fecha. Cara, das duas uma. Ou eu tô fechando mal, não tô conseguindo vender, ou essa estratégia não funciona. Então, esse teste de canal é um pouco isso. É botar o pé na água, ver o que acontece, e aí a gente pega os sinais. O primeiro sinal foi, cara, já teve gente querendo Alguém participar interagiu. do processo educacional, e que é um processo educacional que, historicamente, a gente sabe que ajuda as pessoas no processo de amadurecimento pro Merlin. Então, algum sinal a gente teve. No final da jornada, pode ser 30, 60, 90, 80, 100 dias, talvez até compre. Isso, aí é isso que a gente E aí vai medir. comprou, aonde está seu foco é na recorrência desse produto e expansão da base. Então, Então, vale a pena. E aí, como que eu sei que o canal funcionou? Cara, não sei, eu vou fazendo isso algumas vezes, eu vou vendo se eu consigo... Pô, teve cheiro, agora teve É isso o aí. cara participou do workshop, agora teve uma venda, É isso aí. opa, teve uma É isso aí. venda, marca sucesso, talvez valha investir mais. Por exemplo, Pode crer. eu mediria, agora o próximo passo é a levantada de mão. Quantas dessas pessoas que participam do workshop, tipo, que entenderam o que o Merlin faz, falou, quero saber mais. Tipo, engaja numa jornada comercial. Mesmo sem comprar. Porque, cara, se ela engajar na jornada comercial, aí pra mim tá praticamente validado. Porque aí, se não fechar, eu acho que é algum desafio. Preço, pitch, timing, sei lá qual que é o problema. Aí eu vou ver minhas objeções lá pra eu trabalhar em cima. Mas, por exemplo, se as pessoas participam do workshop e ninguém se interessa pelo Merlin, então tem o problema não é comercial, agora o problema é pedagógico e tal, né? Tu quer fazer eu te interromper aquela hora. Vá. Eu? É porque eu tenho uma história aqui. Então, por favor. Assim, ó, em resumo, né? A gente falou aqui um pouco de você ter uma tese clara pro negócio. Então, no seu caso, não foi a tese do SaaS padrão de, cara, quero mais usuário, quero gente toda hora, quero crescer. E sim, quero bons usuários, quero ter um LTV, Acertar a mão aqui. acertar a mão. A gente falou um pouquinho em questão da comunidade em si, mas a comunidade, ela nada mais é que um canal para um negócio. E aí eu acho que tem que entender o momento certo de você explorar canal. Então, qual é o nome do framework que tu trouxe? O mapa das alavancas. O mapa das alavancas. Quem quiser saber do framework, é só pesquisar no YouTube, Google, mapa das A gente alavancas. pode botar o link da aula na descrição. Fechou. aqui Vai ter na descrição do vídeo não sou eu que vou aqui. fazer mesmo, então vocês se virem pra entregar. Foda-se, né? Não, mas já entrega o negócio mastigado, velho. Não, É não. isso, vamos lá. Vamos ajudar a galera também. Vamos, justo. Só um justo. parêntese. Também dá pra usar a comunidade para outras coisas, tá? Justo. Dá pra usar Como para o posicionamento que tu trouxe. posicionamento, relacionamento com sua base de cliente. Tem outras estratégias. Aqui a gente falou de comunidade como canal. Isso, que você não vai ter isso. os chiliquentos falando, mas é porque não é só canal. Não, deixa eles meter o tudo pau bem. lá no campo. Se não gostou do que o Mineiro falou aí, mete o pau no comentário que aumenta engajamento, o é isso aí. engajamento aí. Eu também tô Depois muito nós faz preocupado uma. com o chilique também não, mas entendeu? tudo bem. Esquenta com esse povo, não. Nunca construiu nada, Mineiro, pode ter certeza. Não, assim, a dúvida é boa. Se tiver dúvida, mande. Isso, Se reclamar isso. também, foda-se. Agora foi reclamar, isso, exatamente. E, cara, a gente tava explorando agora aqui de como achar, né? Pô, um canal começou a cair um pouco a performance, eu tô colocando mais investimento. E aí, ô Marquinhos, teve uma história que esse filho da mãe aqui, cara, lá na RD Station, né? Os caras, a gente tava lá no comercial, todo mundo vendendo, aquele time legal, vamos vender. E aí, cara, a gente vendia pro cara que tinha site, cara que não tinha site. Foda-se, a gente Vendia pra quem... vendia pra quem aparecia, irmão. É. Então o cara não sabia de embalde. Aí ele ia no RD On The Road, que era um evento que tinha um canal. Aí ele ia lá, a gente pegava o contato dele, depois ligava pra ele, a gente é tudo maluco, ligava 50 vezes pro cara e fechava. E aí, cara, eu fiquei muito puto com o pessoal lá de cima, né? Conheci os caras como pessoal lá de cima. Né? Que eram nos andares de cima que vocês ficavam lá. O pessoal lá de cima, que eles foram, cara, e cortaram um tipo de lead que entrava pro time comercial.
É um pouco do que ele tava explicando do Merlin aqui. Se o cara selecionar tal coisa, o cara não vai pro comercial. Só que esse lead, irmão, eu não lembro quantos por cento era. Mas do meu pipeline, com certeza, eram uns 80% eu tinha esse tipo de lead. E eu vendia. E, cara, como é que... Secou. E aí, do dia pra noite, assim, a gente era uma empresa de embalde que chegava lead, a gente produzia conteúdo, o vendedor não fazia prospecção. E o Ferrúcio, meu brother, né? Um gestor fera que a gente tem, né? Tá lá até hoje. Ele chegou e falou assim, cara, agora tu se vira e vai ter que prospectar pra bater sua meta. Prospecta sim, me deu o direcionamento de prospectar, me motivou na época falando assim, cara, você não quer ter sua empresa? Pra ter sua empresa você tem que aprender a prospectar, pô. Eu falei, caralho, é isso, vou prospectar. E cara, o que foi esse movimento que você fez lá, que do nada parou de chegar lead pro comercial? Não, vamos deixar bem claro. Eu não fiz esse movimento. Não, eu não fiz esse movimento. Eu fiz um movimento depois desse movimento, inclusive. Não, isso foi um negócio bem interessante. Veio... a RD estava sofrendo com churn, né? Que é o grande problema do SaaS ali. E aí foi feito um estudo do churn. Era o State of Churn, o nome do projeto. E aí nesse State of Churn juntou um tanto de gente... E eu não estava no meio dessas pessoas, apesar de eu concordar 100% com o estudo, eu não estava. E a gente só sabendo boatos. E aí começou a ver e clusterizar os clientes do ponto de vista de, cara, eficiência ou ineficiência na jornada. E identificou-se um padrão de ineficiência. O que quer dizer com isso? Identificou-se um padrão de características de lead que eram clientes ruins, né? E aí foi segmentado entre perfil A, B, C e D. E o D era o pior tipo de perfil e que de fato foi proibido de vender pro D, porque o perfil D a gente perdia dinheiro com ele. Ele não cruzava a linha do payback, né? Então ele pedia churn antes Tudo de maluco. Antes de cruzar a linha do break-even do cliente, né? Dele se pagar. Então a gente perdia dinheiro por venda feita. Essa que era a verdade. Então a RD decidiu cortar o perfil D. E de fato, isso foi muito bom do ponto de vista de sustentabilidade, econômico e tal. Só que é isso, você deixa o pipe magro, porque tinha muito lead, né? Assim, eu lembro que a gente gerava, na época, uns 100 mil leads por mês na RD. 50% deles, pelo menos, do geral, eu não estou falando de venda, mas do geral, era desse perfil. Então pensa que toda a energia que eu investia, metade não servia para nada mais. Daí, de fato, você tem esse grande ajuste no time de vendas, mas é daqui também que nasce o projeto do PLG, que foi o que eu criei, porque a gente passou a jogar fora 50 mil leads por mês. Que doideira. E aí, se você joga fora, você pagou por esses caras, entendeu? Todo o seu esforço de marketing, você pagou para trazer aquele povo. E é daí e outras coisas junto, mas que vem a ideia de criar um produto de entrada baratinho, né, que é o RD Station Marketing Lite, onde esse aqui eu não tenho uma camada de vendas, eu tenho um self-service e nem CS. O produto precisava pegar esse cara imaturo, e aí sim, se esse cara imaturo usasse o produto até um determinado nível, um determinado resultado, aí ele estava qualificado a ir para o time de vendas. Então, assim, no fim, esse é um dos grandes acertos, é que... Foi um grande case, né? É uma medida impopular, porque dá dor de cabeça impopular mesmo. pra cacete, irmão. Bota impopular nisso. Então, mas a empresa não é uma Impeachment, democracia, né, velho? Não é uma democracia. Impeachment do andar de cima a gente tava. Tem que ser feito o que tem que ser feito. E aí, no fim das contas, por exemplo, no fato relevante que a Toto soltou quando comprou a RD, na primeira página estava que a principal aposta de crescimento era o Lite, o produto baratinho, porque ele conseguia... Ele fazia esse papel... Assim, no curto prazo era um pouco traumático, mas no médio e longo prazo era bom, porque a ideia é que o produto fizesse o processo educacional desse cara, e aí o vendedor pega um lead que teoricamente é ruim, né, não está preparado para compra, mas que pelo menos deu mais alguns avanços,
E aí este cara, de fato, tem um avanço e um resultado muito, muito maior. Então, a história não é só boa, como ela deu super certo, o que não significa que Agradou você não toma a todos. porrada no meio do caminho. Não, Mas legal. é isso, empresa não é democracia. Se tiver que fazer, tem que fazer. Será feito. Então essa é a filosofia do jogo. É o mundo. Irmão, É muito isso, obrigado meus amigos. Que pela isso, sua papo muito participação bom, aqui. Muito bom. Obrigado por ter vindo. A gente tá com a agenda um pouquinho apertado. Marquinhos, alguma mensagem final aí? Pô, só É agradeço o isso? seu tempo. Não, que isso. Conhecimento aqui, eu acho que o pessoal vai gostar bastante aí. Tá sem louco, dúvida cara. nenhuma. Tá louco. Ah, que bom. Parabéns pelo projeto. Cara, eu sou mega entusiasta de conteúdo, né? É um pouco da minha filosofia. Ele mandou mensagem pra mim ontem assim, que agenda? Ah, não, o Lincoln falou assim, eu tudo, surtei, irmão. tudo certo pra amanhã? O que tem amanhã? Aí ele já veio marcar a mensagem. Falei, tô brincando, velho. Tudo sob controle, tá tudo bem. Não, cara, faz isso comigo não. Cara, é porque a vida de vocês é muito fácil. Aí eu falei, deixa eu botar uma pimentinha gás. aqui pra dar emoção. Cara, aí o Lincoln, o coração bateu de novo, Viveu. corou, tava lá meio desapontado, meio assim e tal. E já ganhou energia de novo, olha aí que beleza, entendeu? Boa. Mineiro, a gente sempre vai finalizar aqui, cara, com uma frase ou uma mensagem do que você deixaria aí pro mundo, o que você quer deixar de legado, cara. Bem filosófica, tá? Não, é dar-lhe pano tomar o negócio, É. pra se inspirar. É filosófico, mas cara, eu sigo isso real, assim. Eu defendo muito, muito, muito a simplicidade. Tanto é que eu criei o método de crescimento mais eficiente, que eu falo que é o método ACF, que é o arroz com feijão. Bem Então, feito. o tempo inteiro, velho, eu defendo, assim, é o básico bem feito, é o arroz com feijão. Uma grande maioria das empresas que eu entro, cara, pode ser unicórnio, pode ser pequena. Tá quebrando a cabeça na coisa ultra sofisticada e o básico ali deixou passar. Então, eu acho que isso serve pra tudo, velho. Seja pra um hábito novo, pra atividade física, pra negócio. Então, foca só no básico bem feito. E aí porque pra gente cair na cilada do coach de Instagram é muito fácil. Rápido. Então, se o tempo inteiro a gente fala, beleza, legal, gostei, é um bom conselho, mas o que é o básico? Cara, o básico é isso. O vendedor lá tá sofisticando, mas que ele só tem que ligar, velho. Entendeu? Não precisa. Método PPT, gente vai. Pega a porra do telefone e Exatamente. liga. Vai lá, pega e faz, manda bala. Boa. Cara, obrigado. Deixar um presentinho pra Olha você aí. gostei. que é o nosso eu nem livro. sabia que você... Tá vendo? Eu tô por fora. As Ainda bem que eu 7 vim leis aqui. do vendedor de Mas sucesso. eu quero... Não, vamos dedicatório. autografar. Vamos Eu autografar. tenho... No escritório hoje eu tô montando um canto só com o livro dos amigos Aí com sim. dedicatório. Então fechou. Isso aí, então eu quero o meu aqui. Valeu, gente. Obrigado pelo convite e até a próxima. Boa. Obrigado, dá-lhe para não tomar-lhe. Você curtiu? Se inscreve aí, compartilha e não esquece de seguir o Mineiro nas redes sociais, que a gente vai deixar aí embaixo o mapa, também o framework ali para você. Mapa das alavancas. Mapa das alavancas para você achar a sua alavanca e conhecer também a ferramenta do Merlin. Dá-lhe para não tomar-lhe e até o nosso próximo episódio. Até a próxima.